que faz uma fusão corporativa gigante, daquelas de bilhões de dólares, fracassar de um jeito tão espetacular? Nossa, é uma ótima pergunta. Todo mundo sempre fala de choque de culturas, né? Mas e se o problema for mais fundo, quase que estrutural? Foi o que rolou com a Daimler-Benz e a Chrysler, lá em 1998. Exato. Uma história que no papel parecia perfeita. E o que a nossa análise de hoje vai mostrar é que tem um conceito aqui que quase ninguém olha. O alinhamento ou a total falta de alinhamento entre a arquitetura de um produto e a arquitetura da cadeia de suprimentos dele. É exatamente esse o ponto. E para a gente entender essa história, a gente precisa dominar dois modelos que são opostos, o modular e o integral. Certo. O jeito que uma empresa consegue ou não combinar como ela projeta um produto e como ela organiza a produção, isso pode ser a diferença entre o sucesso e um desastre completo. Perfeito. Então a nossa missão aqui é desvendar essas arquiteturas. Antes de cair de cabeça no desastre da Daimler-Chrysler, vamos entender bem esses dois conceitos. O que exatamente significa uma arquitetura modular? Olha, pensa numa coisa bem flexível. Tipo montar um sistema de som em casa. Isso é uma arquitetura modular. Ok. Você tem componentes com conexões padrão. O exemplo que as fontes usam é um alto-falante. Existem, sei lá, dezenas de marcas, qualidades, preços, mas todos eles têm o mesmo tipo de conector para ligar no amplificador, sabe? Sim, te dá liberdade. Isso. E a cadeia de suprimentos que apoia isso também é flexível. Os fornecedores podem ser trocados, podem estar espalhados pelo mundo, competindo por preço. Faz todo sentido. É como montar um computador, peça por peça. Você escolhe uma placa de vídeo de uma marca, a memória de outra, e tudo se encaixa. E o oposto disso seria a integral, que já me soa bem mais amarrada. Muito mais. Na arquitetura integral, os subsistemas são fortemente coordenados. As interfaces são únicas, foram criadas só para aquele produto, não encaixam em mais nada. Entendi. A melhor analogia que o material nos dá é a de uma asa de um avião a jato. Uau, essa é ótima. Porque a asa não é só um pedaço que você encaixa ali. Não mesmo. Ela é parte de todo um sistema. Ela armazena combustível, tem os controles, suporta os motores. Ninguém ia querer voar num avião com uma asa que foi comprada pela internet e parafusada em casa. Exatamente. E a cadeia de suprimentos para um produto integral reflete essa complexidade. São laços muito fortes, de longo prazo, entre a empresa e os fornecedores. As barreiras de entrada devem ser altíssimas. Enormes. E geralmente eles estão próximos, seja geograficamente ou culturalmente. Se um fornecedor-chave quebra num sistema desses, a produção inteira pode parar. Não dá para simplesmente trocar de marca. Ok, agora sim. Com essa lente modular versus integral, vamos olhar o que aconteceu em 98. Nos anos 90, tanto a Daimler-Benz, da Mercedes, quanto a Chrysler eram gigantes de sucesso. Mas elas chegaram lá por caminhos completamente diferentes. Completamente. A Chrysler era o exemplo perfeito do modelo modular. Eles eram rápidos, inovadores no design e terceirizavam, nossa, muita coisa, para centenas de fornecedores. E a relação era de confiança. Era de confiança, mas o foco era obsessivo em reduzir custo. A Chrysler pedia para os parceiros inovarem para baratear a produção. Eles construíam carros como quem monta um PC de alta performance. O sistema de freios era um módulo, o de exaustão era outro, a climatização outro. Isso, cada um feito por um especialista. O que liberava a Chrysler para fazer o que ela fazia de melhor? O design de veículos icônicos, tipo o esportivo Viper ou aquele retrô Prowler. Eles eram meio que a Apple do design de carros da época. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a Mercedes-Benz era o auge do modelo integral. O objetivo não era velocidade ou custo baixo, era a perfeição técnica. A famosa engenharia alemã. Exato. Para chegar nisso, os engenheiros dos fornecedores trabalhavam literalmente dentro das fábricas da Daimler, lado a lado com as equipes internas. Era um processo quase artesanal de integração, para criar aquela experiência única de dirigir um Mercedes. E é aqui que a tragédia começa a se desenhar. Em 1998, anunciam a fusão, 36 bilhões de dólares.
A fusão entre iguais, eles diziam. A ideia era unir a engenharia alemã com a agilidade americana. Só que na prática, esses dois DNAs, o modular e o integral, colidiram de um jeito violento. Na prática, as duas empresas eram incompatíveis em tudo que importava. No custo, a Chrysler contava cada centavo, a Mercedes pagava o que fosse preciso pelo luxo. Entendi. Na terceirização, a Chrysler dava autonomia e pedia módulos prontos. A Mercedes microgerenciava cada detalhe do trabalho dos fornecedores, que ficavam ali fisicamente ao redor da sede em Stuttgart. E na inovação também, né? Também, a Chrysler dependia da criatividade externa dos fornecedores, a Mercedes tinha um exército de engenheiros e uma infraestrutura técnica interna gigantesca. O resultado, segundo as fontes, foi uma paralisia organizacional. A cultura modular da Chrysler não conseguia de jeito nenhum produzir com a qualidade obsessiva que a Mercedes exigia. E o sistema integral da Mercedes era lento e caro demais para competir no mercado da Chrysler. Eles não se ajudavam, eles se atrapalhavam. E os números devem ser assustadores. São. Em 2001, a divisão Chrysler teve um prejuízo de 5,8 bilhões de dólares. 6 fábricas fechadas, mais de 125 mil demissões. Nossa! E o pior, a contaminação chegou no lado alemão. Pouco depois, uma pesquisa da J.D. Power, que é super respeitada, mostrou um aumento grande nos problemas de qualidade dos carros da Mercedes, algo impensável até então. Que desastre! A fusão foi como o artigo descreve como misturar óleo e água. Simplesmente não funcionou. É uma história impressionante, mas me faz pensar. Se a Daimler Chrysler é o exemplo de como tudo pode dar errado, quem são os exemplos de quem acertou? O material fala da Toyota, certo? Sim, a Toyota é o caso clássico de arquitetura integral bem-sucedida. Seus carros são sinônimos de confiabilidade, de performance. E a cadeia de suprimentos deles? É um espelho perfeito disso. A empresa tem laços profundos, de longuíssimo prazo com seus fornecedores. Muitos deles ficam na chamada Toyota City, lá no Japão. É super comum ter engenheiro da Toyota trabalhando meses, até anos dentro da fábrica do fornecedor para garantir essa integração. Não tem surpresa. É a previsibilidade como estratégia. Mas isso me lembra de outro caso que as fontes citam. O da Polaroid, que também era super integral, mas que se deu mal quando tentou mudar as regras, né? Exatamente. A Polaroid era um sistema integral fechadíssimo. O produto, a química, a fabricação, era tudo feito em Boston, sob controle total. Aí, nos anos 80, para cortar custos, eles decidiram terceirizar a montagem para o exterior. Só que eles terceirizaram só a montagem. Isso, terceirizaram a montagem, mas mantiveram o design do produto totalmente integral e complexo. Eu consigo imaginar o caos. Os engenheiros deviam acumular mais milhas de voo do que horas de sono. É o pesadelo de qualquer gerente. E foi exatamente isso. O lançamento de novos produtos ficou muito mais lento. E alguns analistas dizem que essa confusão toda distraiu a empresa da ameaça real que estava surgindo. A fotografia digital. A fotografia digital. Eles estavam ocupados demais resolvendo o problema errado. Certo. Então, no lado integral, temos a Toyota como sucesso e a Polaroid como alerta. E no extremo oposto, no mundo modular, o exemplo clássico é a Dell, imagino. Sem dúvida, um computador da Dell é o epítome do produto modular. Ele é montado com componentes padronizados, de prateleira, que se conectam por interfaces universais como USB. E é isso que permite a customização. Exato. O cliente entra no site e customiza a máquina, escolhe outro processador, mais memória. Espera um pouco. Mas isso não é arriscado? Se a Dell trata os fornecedores como peças totalmente trocáveis, o que impede um deles de entregar um lote ruim? Onde fica o controle de qualidade num sistema tão aberto? Ótima pergunta. O fascinante na Dell é que a cadeia de suprimentos deles espelha perfeitamente essa modularidade, com 2 exceções cruciais. Intel e Microsoft? Isso. Intel com o processador e Microsoft com o sistema operacional, que são os componentes mais integrais do PC. Todos os outros fornecedores são, em grande parte, intercambiáveis. E o controle de qualidade?
vem da competição. Se um fornecedor de memória RAM falha, a Dell simplesmente aumenta o pedido com outros 2. Isso dá a eles um poder de negociação gigantesco para controlar preço e demanda. Entendi. Então a Dell é o caso clássico de sucesso modular. Mas essa abordagem não é uma solução para tudo. O material cita casos em que tentar modularizar do jeito errado foi um tiro no pé, como a Lucent e a Nortel. Perfeita observação. Lucent e Nortel eram gigantes de equipamentos de telecom. Nos anos 90, elas viram uma concorrente Cisco vendendo produtos a preços mais baixos que os próprios custos de fabricação delas. E pensaram, o segredo é a terceirização. Exatamente. Pensaram, o segredo da Cisco deve ser a arquitetura modular. Então decidiram copiar. Venderam as fábricas e terceirizaram a produção para o mundo todo. Só que elas esqueceram um detalhe, né? Mudaram a cadeia de suprimentos, mas não mudaram o produto. Precisamente. Elas terceirizaram a manufatura, mas os projetos continuaram integrais, complexos, customizados. O resultado foi um desastre. Os custos de design e coordenação explodiram e elas nunca alcançaram as economias que esperavam. E quando o mercado de telecom entrou em crise? Elas estavam numa posição muito vulnerável. Isso nos leva a um caso que parece unir o melhor dos dois mundos. A Nokia na sua época de ouro. O celular não é tão modular quanto um PC, nem tão integral quanto um Mercedes. Exato. E a abordagem deles foi muito inteligente, um modelo híbrido. A parte integral era o corpo do aparelho. Por causa do tamanho, da bateria, do calor, a eletrônica precisava ser um pacote super integrado. Então, para isso, eles precisavam de parceiros próximos. Sim, para isso a Nokia mantinha relações próximas e de longo prazo com fornecedores de componentes-chave, como os chipsets e as telas de LCD. Mas tinha uma parte modular. Tinha, e aqui está a genialidade. Eles deliberadamente transformaram duas partes estratégicas em módulos. A primeira foi o software. O sistema Symbian podia ser portado entre diferentes aparelhos, o que dava escala. E a segunda? A segunda foi o que eles chamavam de motor de hardware, a placa de circuito principal. Essa placa podia ser usada como base para várias linhas de produtos, e a montagem podia ser terceirizada em massa. E essa é a grande sacada da Nokia. Eles perceberam que o cliente não ligava para os detalhes da placa de circuito, mas se importava e muito com o design, a cor, as funções. Exato. Então eles transformaram a parte chata de engenharia num módulo e focaram toda a energia criativa naquilo que o cliente realmente via e tocava. Foi uma jogada de mestre. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a gente vê o contraste com a própria Cisco, que a Lucent e a Nortel tentaram copiar. A Cisco saiu daquela crise muito melhor. Por quê? Justamente por ter uma estratégia deliberada de alinhamento. Eles não tinham arquitetura, eles tinham 3. É mesmo? Aplicavam modelos diferentes para produtos diferentes? Sim, para produtos de consumo, tipo os roteadores da Linksys, o modelo era totalmente modular, como o da Dell. Um executivo deles chegou a dizer: a gente nem toca nas caixas. Certo. Para os roteadores corporativos, o carro-chefe, o modelo era híbrido, bem parecido com o da Nokia. E para os equipamentos de ponta, o modelo era totalmente integral. O mesmo executivo os descreveu como Ferraris feitas à mão. E essa flexibilidade foi a chave do sucesso. Exato. A capacidade de escolher a arquitetura certa para cada mercado. Fica claro, então, que não existe uma resposta certa, modular ou integral. A questão é o alinhamento consciente. E isso leva à pergunta final. Como uma empresa pode evitar esses desalinhamentos? O artigo propõe uma solução que chama de engenharia simultânea tridimensional. É um nome complexo para uma ideia até que bem intuitiva. Significa que, em vez de o design criar um produto e jogar por cima do muro para a manufatura, que joga para a equipe de suprimentos, todos devem trabalhar juntos desde o primeiro rascunho. Ou seja, as equipes de engenharia, de design, de manufatura e os especialistas da cadeia de suprimentos, incluindo os próprios fornecedores, sentam numa mesma mesa desde o dia zero. O objetivo é esse: garantir que a arquitetura da cadeia de suprimentos evolua junto com a arquitetura do produto. Não são duas coisas separadas. Para os subsistemas complexos, como a asa do avião, relações profundas são desenhadas desde o início. E para os componentes padronizados? Para os componentes padronizados, como os alto-falantes, relações mais flexíveis,
competitivas, ou seja, modulares, são estabelecidas. É um planejamento conjunto. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos mostra é que o alinhamento entre o design de um produto e a forma como ele é construído é um fator decisivo para o sucesso, mas que muitas vezes é ignorado nas grandes decisões. Não é só o que se faz, mas como todo o ecossistema funciona em harmonia. Perfeito. E para encerrar, fica uma reflexão. O material que a gente analisou foca em grandes empresas de manufatura. Mas isso levanta uma questão, sabe? Até que ponto esses conceitos de arquitetura modular e integral se aplicam em outras áreas? Pense numa equipe de software, na estrutura de uma agência de publicidade ou até no jeito como organizamos nossos projetos pessoais. A gente está construindo um sistema integral, onde cada peça depende da outra, gerando talvez mais qualidade, mais rigidez, ou um sistema modular que permite flexibilidade e troca. E o mais importante, a nossa cadeia de suprimentos, nossas ferramentas, nossos colaboradores, nossos processos, está alinhada com essa escolha?